Vamos lá? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Precisa? Acho que não. Já tá quentinha. Estranhando a embreagem nova, tá bem arisca. Bom dia, meus amores. Amo vocês. Até mais tarde. Baixar um pouquinho o volume. Estou de novo com o Waze aqui, que eu estou indo não direto para o trabalho, vou passar no fornecedor. Dar uma olhada no contrato aí, depois a gente vai pro trabalho, mais para depois do almoço. E o tempo deu uma abrida, conforme o informado, conforme o previsto, o tempo deu uma melhorada. Hoje teremos calor, hoje teremos perto de 28, 27 graus. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O caminhão tá vindo pra cá. Legal, né? Man at Work. Bom trabalho a vocês. Essa noite, às 5 da manhã, meu pitoquinho me chamou, quase que como sempre, de costume. Papai, quero dormir no seu colo. Ele acordou e queria que eu fizesse ele dormir novamente. Peguei ele no quarto, levei para a sala, pus ele no meu colo e eu percebi que a respiração dele estava um pouco diferente. De vez em quando ele, no meio da respiração, fazia um... E qual não foi minha surpresa, que ele acabou vomitando. Fora o susto, limpamos, corremos, arrumamos, fechamos, tudo. Foi dormir um pouco com a mãe dele, vomitou de novo. Ele vomitou 3 vezes essa manhã, cada meia hora, 40 minutos. E era só especificamente o ovinho mexido que eu fiz ontem, o risoto de ovo que ele tanto gosta. Jogou tudo fora. E ainda no começo da manhã teve uma diarreinha, muito levinha, muito pouquinho, mas enfim, um sustinho aí, mas sem nenhuma febre. Tadinho, ele vomitava e falava assim: não quero tomar remédio ruim. Tadinho. E achamos por bem não levá-lo na escola. Tá lá com a mamãe dele, de boa. Já tomou um suquinho, já comeu uma bolachinha água e sal, que tem que ser coisa leve agora, né? Suquinho de laranja natural, tudo, todo o carinho que a mamãezinha dele tá acostumada a fazer e ele tá acostumado a receber dela, né? Mas é um susto, né? É mais uma virosezinha, uma mini intoxicação alimentar, alguma coisa assim, né? Vamos observando, acredito que não vai ser nada mais grave do que isso. Parou de vomitar, inclusive, então isso ajuda bastante também.
Nossa, a embreagem... A gente devia saber quando que a embreagem já está perto de ser trocada, né? Embreagem não, né? O cabo da embreagem. Que levinho, que molinho. Muito bem regulado. Bom, eles são outra conversa, né? Então, ontem vocês viram, o último vídeo já está postado. Quando eu fui abastecer, ela quebrou o cabo do velocímetro, o cabo da embreagem. E aí eu vim no tempo aí, aos trancos e barrancos, passando por fama de bração, por deixar a moto morrer o tempo todo. É difícil, principalmente no trânsito mais pesado, que você tem que usar muito jogo de embreagem, né, pra contornar um carro, um trajeto, enfim. E aí agora de manhã já fui. Puta perigo. Troquei óleo e filtro e, nossa, tinha metade do óleo. Já tinha ido embora. Também irresponsabilidade minha de não ter visto o óleo nem completado sequer pra ir pra praia, né? Não vi nada. Não calibrei o pneu, pra você ter uma ideia. Não vi a calibragem do pneu. E falar em pneu também, o pneu da frente já está pedindo troca. Só que só será trocado quando eu receber minhas férias. Não adianta. Enfim, arrumei já, troquei óleo e filtro, coloquei o cabo da embreagem quebrado. O que acontece aqui? Alguma obra? Mais uma obrazinha. Você deixa? Obrigado, bro. E agora vamos cumprir nossas obrigações aí. Acho que dá pra continuar, né? Eu à tarde falei sobre outra coisa, né? Então termino falando essa questão de técnicas da seleção brasileira, porque na verdade cruza com a minha cronologia do Corinthians em determinado momento. Então vamos lá. Do Corinthians, o que acontecia era o campeão brasileiro de 2015 começava 2016 totalmente desfigurado. Conseguiram ainda segurar um ou dois caras enquanto estava na Libertadores, mas depois que saiu da Libertadores, e acredito que se continuasse mais pra frente para a Libertadores, já estaria sem jogadores chave, como Renato Augusto, Jadson, Elias e mais alguns. Então não foi tempo suficiente para montar um bom time. E acabou caindo muito de rendimento, perdeu a Libertadores rápido na segunda fase, o Nacional do Uruguai, saiu. Estava fazendo uma campanha média. Já é ali, viu? Lá na frente ali, ó. Né? Aquela ali. E aí nesse ínterim era que a seleção brasileira estava mal das pernas, muito mal nas eliminatórias. Tinha feito papelão nas duas Copa América. Não é que tem que ser campeão. Na boa, tinha time tranquilamente para ser campeão. Mas além do Dunga não contornar aquela conversa da seleção, dos jogadores e tudo mais, também tinha a questão
de que não havia mesmo domínio do comportamento dos jogadores e tudo mais. O Dunga voltou fingindo que ele estava educadinho, mas sem nada ter mudado muito, e ao mesmo tempo a questão da energia que ele tanto vangloriava estava mal contada, porque o Neymar estava aquele lixo dos lixos, né? E tem outra conversa também que isso pegou muito mal. Isso pegou muitíssimo mal. Que o coordenador técnico da seleção, que veio junto com o Dunga, era o Gilmar Rinaldi. Assim, não tem conversa. Isso é antiético. Gilmar Rinaldi ainda agenciava alguns jogadores. Isso assim, não tem. Isso descredibilizou completamente o trabalho. E aí não trouxe resultado. Gilmar vinha falar toda vez, ele foi muito questionado em relação a isso. Mas não tem nada a ver, minha ética, minha postura, minha correção e tal. Cara, pega muito mal, pega muito mal. Não tem jeito. Vamos trazer um cara que tem ligação com agenciamento de jogadores para coordenar a seleção brasileira, coordenar a parte técnica da seleção brasileira. Não tem conversa, é errado e acabou. Então, enfim, e o trabalho não foi bem feito. E aí aquele clamor popular já pedia. Leva o Tite, leva o Tite. Era natural, era natural. Tite 2012, 2013, entre outras coisas, 2011 brasileiro, 2012 Libertadores e Mundial, 2013 Paulista e 2013 Paulista e Recopa. 2014 foi o Mano, quando ele voltou 2015 campeão brasileiro. Aí, cara, pô, não precisa provar muita coisa, né? E ele aceitou. E ele aceitou. Bom, cara, é assim, é no momento em que estamos. Simplesmente o trabalho do cara é inquestionável em todos os aspectos. Até o Neymar, com raras exceções de um ou outro jogo, muito raro, até o Neymar tomou juízo, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia de tão impressionante que é a conversa do Tite com os jogadores. E o que mais interessa, não é nem comportamento, o que mais interessa? Invicto uma vitória, um empate, o resto tudo vitória, fora de casa, dentro de casa, meteu 4-1 no Uruguai, em Montevidéu, meu amigo, só isso. Só isso, tá? Meteu 3-1 na Argentina. Enfim, assim, não tem conversa. Se o Tite pegasse a seleção brasileira sem nenhum ponto, em último lugar, ele seria primeiro lugar ao término da eliminatória. Tá? E perdeu apenas um jogo para a Argentina, um amistoso. Acho que na Inglaterra, se eu não me engano, não sei, foi na Europa. E com o time todo desfigurado também. Não tem problema, nem que fosse com o time titular. Nem que fosse com o time titular. A questão é que assim, o cara simplesmente até agora tá nadando de braçada, não há contestação. Acho o Tite meio falastrão, mas o resultado do trabalho dele é incontestável. Então, cara, ele é aquele cara que me dá a impressão de ser o falso humilde. Ele não é humilde. Ele fala de si mesmo com um ar de Padre Marcelo, assim, sabe? Mas na verdade não é. Mas, cara, eu não sei como é que ele consegue, mas ele põe os jogadores para jogar bola. Ele põe os jogadores literalmente para jogar bola e consegue isso. E bom, lá não precisa falar mais nada. Aí começa uma fase do Corinthians
2016, lá para março, abril, mais ou menos, que foi quando aconteceu isso, Tite saiu. Aí começam as mirabolâncias do seu Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Começam as invenções. Tite saiu. Por alguns dias, um jogo ou dois no máximo, ficou o auxiliar técnico do Tite, Fábio Carille, funcionário do clube. Fábio Carille. Pensamos, até que nada de mais ou de menos, e aí descobrimos que o Fábio Carille, na verdade, era o auxiliar técnico do Tite, era o cara responsável pelo treinamento, pela configuração da defesa do time. Uma das modificações que o Tite fez no conceito de administrar o futebol, a parte técnica do futebol, foi fazer divisão de setores. E o Fábio Carille estava há um bom tempo já fazendo isso para ele. Não só para ele, fazia também para o Mano Menezes. Por isso essa configuração de defesa forte que o Corinthians tinha. Mas enfim, não foi o suficiente, uma invenção maluca. O Roberto de Andrade chamou um técnico que tinha tido um bom trabalho, não sei se no Vasco ou no Flamengo, acho que no Flamengo, há uns anos atrás, e só. Depois não deu certo em mais lugar nenhum, que era o Cristóvão Borges. Para se explicar, Cristóvão Borges foi jogador de futebol, meio-campista clássico, jogou no Corinthians, me lembro dele, jogou na época do Casagrande. Jogou no Corinthians e foi muito bem, por sinal. Como auxiliar técnico, assumiu, se eu não me engano, o Flamengo num período difícil e fez um ótimo trabalho. Acho que na época, quando a presidente era a Patrícia Amorim, do Flamengo. E depois começou a pular, fez um bom trabalho. Aí depois o time teve uma queda, depois acabou demitido. Enfim, mas não tinha nada assim de se pensar, poxa, é um diferente e tal. Na verdade, o Roberto de Andrade tentou ser diferente. E aí os resultados não vieram. Aí demitiram o Cristóvão Borges. Aí a presidência falou, isso em 2016 ainda, não, o Fábio Carille vai ficar o resto do campeonato. Beleza. Fábio Carille treinou mais 2 jogos mais ou menos, com resultado mais ou menos. E de repente, não sei por que caramba, foram lá no Sport Recife, tiraram o Oswaldo de Oliveira do Sport Recife e trouxeram para o Corinthians. Ninguém entendeu nada. Nada. Não tinha nada de excepcional no Oswaldo de Oliveira. Estava fazendo um trabalho de bom para regular. E simplesmente chamaram. Já estou na avenida. E simplesmente veio. Oswaldo fez um trabalho de regular para ruim no Corinthians. E foi até o fim do ano, com aquele meia boca, mas meia boca mesmo, assim, não saía nada. O Corinthians terminou em 10º lugar, sei lá, terminou mal o segundo semestre. E ao final do ano demitiram o Oswaldo de Oliveira. Provavelmente, eu até acho que procuraram. E aí, mais uma vez, Roberto de Andrade, presidente, foi isso em dezembro, foi a imprensa dizer que o Fábio Carille seria efetivado como auxiliar técnico. É assim, é porque o cara também não tem muito a perder, né? Porque qualquer pessoa com um orgulho um pouquinho mais aflorado ia virar e falar, vá pro inferno, pô.
Ou você me quer ou você não me quer. Não enche o saco. E Fábio Carille naquela de não tenho nada a perder, levou o Corinthians ao Campeonato Paulista. Surpreendentemente, o Corinthians começou o ano como a quarta força mesmo, abaixo de Palmeiras, de Santos, de São Paulo, e ganhou de todos eles. Teve aquele lendário jogo onde houve uma expulsão incorreta, o juiz expulsou o jogador incorretamente. Acho que aqui cabe eu, hein? E mesmo assim o Corinthians foi lá e ganhou do Palmeiras, com um time bem inferior, diga-se de passagem. Não é bem inferior porque existe uma propaganda meio enganosa aí em relação a essa questão do elenco do Palmeiras, mas isso eu falo depois. E daqui a pouco eu só vou terminar essa questão desse conceito dessa cronologia do Corinthians, tá? Depois a gente fala sobre alguma coisa que preste. Desliga. Vamos lá. Deixa eu guardar o celular. Deixa eu apagar aqui. Até mais, gente.